E aí, meu povo? Durante anos, a destruição de Romeo Blue foi um dos maiores mistérios da franquia Pacific Rim, e sendo sincero, um dos menos explicados no cânone oficial. No entanto, estamos diante de um vídeo que finalmente pode jogar luz sobre todo esse enigma que ficou nas sombras por mais de uma década. Agora, a pergunta mais lógica que vocês devem estar fazendo é: de onde saiu toda essa informação? Bom, há uns 7 ou 8 anos, eu tive a oportunidade única de entrar em contato com o pessoal da Mirada Studios, a equipe de elite que cuidou do prólogo do primeiro filme. Eles me deram acesso ao que podemos chamar de arquivo morto, folhas soltas, notas de produção confidenciais e esboços base que foram usados originalmente para definir o norte dos primeiros Jaegers e suas histórias de origem. É muito importante levar em conta que esses papéis são fragmentos soltos, são ideias que, às vezes, se contradizem porque faziam parte de um processo criativo bruto em busca de uma direção técnica. Não é uma história fechada, nem um relatório oficial do PPDC. O que vocês vão ouvir hoje é a minha interpretação especializada, ligando os pontos e preenchendo os buracos com o que conhecemos da franquia. Esta é, na minha visão, a verdadeira história da queda de um gigante. Então, sem mais demora, vamos nessa! Romeo Blue é considerado, com toda a justiça, o pecado original da economia mundial. Quando aprovaram aquele orçamento astronômico, eles não estavam pagando apenas pelo metal reforçado ou pela tecnologia experimental desse Mark I. Estavam financiando a infraestrutura base de todo o programa de defesa. Estamos falando dos primeiros Shattered Domes, da logística global de transporte e da tecnologia de elo neural, o PONS, que todos os modelos seguintes usariam. O Romeo foi o precursor direto do que veríamos depois nas máquinas de guerra mais avançadas do planeta. Mas apesar de ser um Mark I, ele era o design mais promissor e robusto da época. Por isso, após o sucesso estrondoso de ativação do seu primeiro protótipo, aceleraram a produção de uma unidade mais moderna e funcional que deu à humanidade o que ela tanto precisava naquele momento sombrio: esperança. Em 16 de dezembro de 2017, o Romeo Blue interceptou o Kaiju Hardship na costa de Manila. A vitória foi total e transformou seus pilotos, os gêmeos Bruce e Traz Engage, em verdadeiras estrelas de rock. O mundo inteiro achou que a guerra estava ganha, mas a realidade é que estávamos apenas começando a ver a evolução letal do abismo. Importante destacar que o problema principal do Romeo Blue foi que o campo de batalha mudou muito mais rápido do que a sua engenharia. Embora sua força fosse bruta e sua resistência lendária, sua velocidade de resposta tática acabou sendo seu calcanhar de Aquiles. Os Mark I eram fortalezas andantes, sim, mas os kaijus estavam se adaptando para serem cada vez mais ágeis, inteligentes e letais. Foi assim que chegamos ao fatídico encontro com a criatura conhecida como Insidia. De acordo com as artes conceituais e os fragmentos da Mirada Studios que eu mencionei, a batalha final não aconteceu nos Estados Unidos, mas na cidade do Panamá. O Insidia chegou varrendo tudo o que via pela frente, causando uma destruição massiva no centro urbano. O deslocamento do Romeo foi tragicamente lento. Seus sistemas de transporte não eram avançados o suficiente para permitir um envio rápido, o que fez com que o Jaeger chegasse quando o caos já era total e o número de vítimas era insustentável. Milhares de civis pagaram o preço dessa demora técnica, marcando o início de uma luta que deixaria de ser heróica para se tornar profundamente trágica. O Insidia era um categoria 3 que quebrou totalmente o padrão. Ele tinha um equilíbrio perfeito jamais visto em kaijus anteriores, a velocidade de um predador de emboscada e uma potência de ataque que os sensores analógicos do Romeo simplesmente não conseguiam prever. Assim que o Jaeger tocou o solo, o Insidia partiu para cima com uma agressividade sem precedentes. No começo, os gêmeos Gage controlaram a batalha com uma maestria técnica invejável. Se tivesse sido uma briga de 10 minutos, o Romeo Blue teria vencido pela pura força de esmagamento e técnica de combate corpo a corpo. Mas a resistência do Insidia era desumana, até para os padrões de um kaiju. A batalha se estendeu muito mais do que o necessário, desgastando não apenas o metal e as articulações do Jaeger, mas também a mente e o corpo de Bruce e Trevin.
Em um último esforço desesperado, os gêmeos lançaram um golpe de potência máxima que deixou o Insidia quase derrotado, mas a um custo altíssimo. Os sistemas hidráulicos do Romeo Blue começaram a colapsar sob o dano acumulado e o estresse do elo. No fim, o que vimos foi um colapso total do sistema. Nos arquivos da mirada, sugere-se que, ao se verem superados e com o Jaeger falhando, os pilotos tomaram uma decisão mais perigosa de suas vidas. Liberaram todos os limitadores do reator para obter um último pico de energia de emergência. Mas a blindagem do núcleo já estava comprometida pelos ataques do Insidia. O reator Crocus Ultima falhou feio, liberando uma dose letal de radiação dentro da cabine, que já tinha níveis elevados devido à tecnologia primitiva do Mark I. O Romeo Blue, o orgulho da América do Norte, caiu de joelhos, transformado em uma tumba radioativa. Mas é aqui que a história fica pesada, galera. Bruce e Trevin Gage não morreram no calor da batalha. Eles morreram tempos depois, agonizando em silêncio absoluto por um envenenamento por radiação que dissolveu o corpo deles por dentro. O sistema os escondeu e os deixou cair no esquecimento. Por quê? Porque admitir que seus pilotos estrela estavam sendo devorados pela radiação da própria máquina era uma publicidade péssima que o programa Jaeger não podia permitir naquele momento de expansão política. Eles foram apagados dos livros de glória, escondidos em instalações médicas secretas e tiveram a honra de um funeral público negada até o último suspiro. O Insidia não morreu naquele golpe final. Ele teve que ser finalizado pelas forças de segurança convencionais que chegaram para terminar o serviço que o Romeo não conseguiu concluir. O Jaeger, que deveria ser o símbolo da nossa vitória, se tornou a face de uma tragédia colossal, enterrada sobre 1000 camadas de segredo governamental. Uma das razões pelas quais eu não tinha contado essa interpretação antes é porque, sinceramente, eu não tinha material visual para mostrar a magnitude desse desastre no Panamá. Hoje, graças às ferramentas de inteligência artificial, finalmente podemos espiar esses buracos do lore e visualizar o que teria sido essa batalha devastadora. Espero que a tecnologia continue avançando para que eu possa trazer curtas e animações ainda melhores dessas histórias que Hollywood e as grandes produtoras decidiram deixar na gaveta por anos. Enquanto isso, deixo vocês com o curta completo recriado com essas ferramentas e espero que aproveitem essa visão alternativa. Eu sou o Cyber e este é o canal Tango. Sendo assim, até o próximo vídeo.